Bom dia, meu nome é Douglas, sou pastor da Igreja Batista Nova Vida, na cidade de Manhuaçu, e eu, me veio um desejo de poder manifestar aqui a minha posição política, que é resultado da minha consciência cristã. E eu quero destinar esse vídeo aos meus irmãos em Cristo, que apoiam a esquerda, que são a favor da esquerda, que vão votar na esquerda e tudo mais. Mas antes de desenvolver a conversa, eu quero ler aqui alguns versículos que estão em Provérbios, capítulo 28, a partir do verso 5, que fala assim: Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. Essa é uma versão NTLH, uma versão muito simples, que traz um entendimento muito claro. Na minha concepção, os princípios que regem o sistema da esquerda são maus, porque eles vão contra a lei de Deus. É muito claro, não é segredo para ninguém, que aborto é homicídio e que isso vai contra os princípios da lei de Deus. Em Êxodo 20, um dos mandamentos é não matarás. Sabemos muito bem também que eles apoiam o casamento, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, e a lei de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mais atualizado no Novo Testamento, né? Romanos capítulo 1, fala que aqueles que cometem tais coisas, eles entrarão em juízo com Deus. Por volta do versículo 18, você pode ler: isso é abominável ao Senhor, e Deus os entregou às paixões para que eles se destruíssem no seu pecado. E legalização de drogas. Nós sabemos que o que as drogas produzem, o comércio ilícito das drogas, homicídio, prostituição, tudo é como se fosse uma teia de aranha, uma coisa interligada à outra, um pecado. A Bíblia diz que um abismo atrai o outro. Então eles apoiam essas práticas ilícitas, essas práticas imorais, pecaminosas, e querem dar a elas respaldo de lei, para que aqueles que cometem essas coisas, eles não venham ser coagidos por aqueles que procuram viver de forma moral. E sabemos que as famílias vão ser atacadas, elas já estão sendo atacadas de forma direta com relação a isso. Então você que é cristão, eu não vou deixar de acreditar que você é cristão porque você apoia a esquerda. Porque muitos dizem o seguinte: quem é cristão não apoia a esquerda, um verdadeiro cristão não apoia a esquerda. Eu não sei o que move você, mas é muito claro o texto que eu li. Aquele que, vou ler novamente aqui, ó, que não respeita a lei de Deus está do lado dos maus. Um cristão que apoia a esquerda, ele não respeita a lei de Deus e está do lado dos maus, porque para mim é mal quem quer matar. Quem aborta uma criança é uma pessoa má. Quem ataca a família é uma pessoa má. Quem ataca os princípios da lei de Deus é uma pessoa má. Então você que é cristão e apoia a esquerda, você está do lado dos maus. Você está contra a lei de Deus. E diz assim ainda, ó: mas quem obedece está contra eles. Por que a direita está contra a esquerda? Porque 90% das pessoas que estão apoiando a direita, eles estão apoiando por serem cristãos e estarem sujeitos à lei de Deus. Estão apoiando a palavra de Deus contra o aborto, contra a legalização das drogas, contra a imoralidade sexual. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou me levantando contra as pessoas que praticam essas coisas. São seres humanos, pecadores como eu sou pecador, e todos nós precisamos da graça de Deus. Mas é contra o exercício dessas coisas que vão afetar de forma direta e indireta aquelas pessoas que não concordam com isso. Porque para mim vai ser muito difícil aceitar a minha filha entrar num banheiro e em seguida entrar um homem travestido de mulher e eu não poder fazer nada, correndo o risco de ser violentado, de ter a sua liberdade sendo invadida. Eu não vou concordar com isso. Então eu quero deixar bem claro para você que se diz cristão e acredito que seja cristão, precisa de ser convencido pelo Espírito Santo desse erro, como só o Espírito Santo pode nos convencer dos pecados, que se você apoia a esquerda, você está do lado do mal.
do lado do mal, e você é contra a lei de Deus. Os maus não sabem o que é a justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. Talvez o que você precisa é de procurar, se dedicar ao estudo da palavra de Deus, para conhecer a lei de Deus e sofrer uma renovação de entendimento, conforme diz Romanos 12:2, para que você venha, em vez de apoiar, você venha lutar contra isso. Então, meu amado irmão em Cristo, que apoia a esquerda, medite bem nesses versículos. Provérbios 28, a partir do versículo 5 e 6. Pense bem nisso em oração. Olha quem você está apoiando. Porque não tem como, diz a Bíblia, agradar a dois senhores. Onde há de você agradar a um, desagradar o outro. Não tem como servir a dois senhores. Mateus, o Evangelho de Mateus diz isso. Jesus disse isso no Evangelho de Mateus. Você vai agradar um, desagradar o outro. Você acha que aborto glorifica a Deus? Um casamento com pessoas do mesmo sexo glorifica a Deus? A legalização das drogas, que destrói o corpo e que gera uma série de pecados, como eu falei, tráfico, homicídio, enfim, muitas coisas, glorifica a Deus? A Bíblia diz que nós temos que fazer somente aquilo que glorifica a Deus. Então, se não glorifica a Deus, não venda a sua alma pelas condições, as falsas condições que o antigo governo deu para que os pobres pudessem adquirir uma geladeira, um carro em suaves prestações. A maioria deles estão endividados por causa disso. Você que é pobre, você que é uma pessoa de poder aquisitivo baixo, que declara aí que no tempo do governo do PT você conseguiu comprar alguma coisinha, agora você não consegue, não venda sua alma por uma geladeira. Não venda sua comunhão com Deus por suaves prestações para adquirir bens materiais. Lembrando que nós estamos aqui de passagem, irmãos. Lembrando que nós estamos aqui de passagem. O mais importante é agradar a Deus. O mais importante é estar com Deus na eternidade. Pense nisso. Que o seu Deus te abençoe e te guarde. Eu quero só deixar claro aqui que eu não estou falando contra pessoas, estou falando contra atitudes que a Bíblia condena. E eu sou a favor da Bíblia. Eu sou a favor do Evangelho. Deus te abençoe. Um abraço.